Se um dia alguém virar pra você e falar o mangá perfeito não existe, você fala, você tá errado, porque existe Real, o mangá de Takehiko Inoue, mangá que chegou pro Brasil recentemente, e eu sou o Luiz Hunziker e vamos falar dessa obra maravilhosa, Cara, eu tava muito ansioso por Real, mas muito ansioso. Eu espero que você também esteja ansioso, e se você não tava, eu vou te dar motivos pra ficar extremamente apaixonado e extremamente interessado em conhecer esse mangá. Vamos então falar de Real, esse mangá maravilhoso. Antes de mais nada, tá? Só aproveitando, se você chegou aqui no canal, já se inscreve aqui no Mochilão, já deixa seu like e eu tenho certeza que você não vai se arrepender, de verdade. Acompanhe nosso conteúdo que você vai gostar demais. Mas cara, vamos falar de Real, Como esse mangá... Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se você me perguntasse, Luiz, existe algum mangá que você tem muito interesse, muita vontade de ver aqui no Brasil, mas acha muito difícil? Se essa pergunta fosse feita uns 2 anos atrás, eu responderia Real. Eu falaria, Real é um mangá extremamente difícil de vir pro Brasil. Cara, mas ele chegou e é absurdo pensar que um mangá tão específico, um mangá tão intimista do Takehiko Inoue veio pra cá. Um mangá tão peculiar, cara. Falando um pouquinho dos dados técnicos de Real, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Este é Real, tá? Mangá de Takehiko Inoue. Ele foi serializado no Japão, deixa eu só confirmar aqui, na Young Jump, isso aí. Ele foi serializado lá na Young Jump no Japão. Ele é um mangá seinen, ele é da Shueisha. Aqui no Brasil quem está publicando ele é a editora Panini. Ele tem 15 volumes no Japão, está em andamento ainda. Ele foi publicado agora no mês de agosto no Brasil e tem formato de 13.7 por 20 cm, papel offset, periodicidade mensal, R$ 29,90 o valor dele. E classificação etária 14 anos. Real é uma obra, como eu falei, intimista. É uma obra do âmago, do interior, do ser de Takehiko Inoue. Inoue, vamos falar começando do Inoue. Quem é Takehiko Inoue? Você pode falar, putz, eu já ouvi esse nome antes, eu acho que eu já sei quem é, mas não lembro. Eu vou te falar 2 obras. Vagabond e Slam Dunk. 2 obras premiadíssimas, muito bem vistas e muito boas do Takehiko Inoue. São os pilares assim do autor e os pilares também, entre aspas, das publicações de mangás em si. O Inoue ele é um cara conhecido muito por sua arte muito peculiar, pelo seu estilo de traço, pela sua qualidade no que demonstra cenas, movimentos e também pela sua narrativa. Slam Dunk é o primeiro mangá assim de maior sucesso do Inoue. Ele é um mangá de basquete e ele não é tão profundo talvez como o Vagabond, que é um mangá sobre Miyamoto Musashi, um mangá de samurai que vem em seguida. O Slam Dunk ele foca um pouco mais na ação, né, das situações, ele é um pouco mais cru em alguns sentidos do que Vagabond, que é muito mais reflexivo. Só que aí se você junta toda a reflexão de Vagabond com basquete, uma pitada de drama, você tem Real. Real que é como eu falei pra vocês, uma obra que eu pessoalmente considerava extremamente difícil de vir pro Brasil. Uma obra extremamente complexa de ser aceita por aqui em alguns anos atrás. Mas não, chegou, cara, a Panini trouxe Real e é uma obra que, cara, é uma leitura indispensável. De verdade. Existem alguns mangás que eu hoje considero e falo, nossa, esses mangás são extremamente indispensáveis. Eles são mangás que tem que estar na prateleira de qualquer bom colecionador que se preze. E Real é um deles, cara. Real é uma obra que surpreende a cada página. Trata de assuntos que te deixam desconfortável, mas ao mesmo tempo curioso. E te dá uma sensação de entendimento das coisas muito diferente de outras obras. Vamos falar do que é a história de Real, né? A história de Real, ela acompanha o Nomiya, tá? Nomiya, que é este cara aqui da capa, esse protagonista, ele é um jogador de basquete, ele é um fã de basquete, só que ele foi expulso do colégio, da academia, na verdade, de basquete que ele frequentava, né? No começo da história não dá muitos os motivos de ele ter sido expulso e tudo mais, mas ele é um cara apaixonado por basquete, mas vamos falar assim, perdeu o gosto por isso, né? Ele perdeu o prazer de praticar o esporte. E o Nomiya, ele acaba conhecendo este cara aqui, tá? Este cara aqui que é o Togawa. Deixa eu ver se eu pego melhor ele aqui, ó. O Togawa, tá? Togawa que ele é um também grande fã de basquete e tudo mais, mas ele é cadeirante, né? Por conta disso, ele pratica o basquete de cadeira de rodas.
E essa união, essa amizade meio improvável de um bad boy com um cara extremamente dedicado ao esporte faz com que toda a história de Ryu comece. Ela acompanha muito esses dois personagens, ela também acompanha o Hisonobu, que eu não sei se tem uma imagem clara dele aqui no mangá, mas ele é um cara, vamos falar assim, o sucessor do Nomiya na escola, né? Ele é o novo líder do time de basquete e tudo mais. Então tem todo esse drama de você entender quais são os dramas que formam o passado do Nomiya, por que ele é amargo do jeito que ele é, por que ele é uma pessoa difícil do jeito que ele é. Todos os dramas que acompanham a história do Togawa. O Togawa também, que é um personagem extremamente complexo, cheio de camadas, cheio de problemas, cheio de históricos que você vai descobrindo no decorrer da obra. E além disso, do Hisonobu também, que é, vamos falar assim, o rival, o inimigo nessa história toda. Ryu, ele trata sobre esses temas, então ele retrata muito as dificuldades que as pessoas que usam cadeira de rodas e tudo mais acabam enfrentando, preconceitos e todos os dramas que envolvem isso. E isso é muito interessante, tipo, absurdamente interessante. Não é interessante só pelo tema, é interessante também porque o Inoue ele sabe fazer isso de uma forma primorosa. Você em poucas páginas já fica extremamente apaixonado pelos personagens. Mesmo Nomiya sendo um cara extremamente desagradável no começo da história, conforme você vai aprendendo, entendendo o que levou ele para ser desse jeito, os dramas, dificuldades dele, você vai conhecendo os personagens e percebe que ninguém é preto, ninguém é branco, ninguém é uma coisa só na história, ninguém leva um pensamento único. Todos os personagens são mais acinzentados, são personagens mais misturados assim, em sentimentos, em formas de agir. Então isso que faz os personagens do Inoue serem tão bons, cara. Como esse cara consegue escrever bem. Como o Inoue consegue escrever uma obra que te deixa envolvido, te deixa extremamente cativado da primeira página até a última. Você lê Ryu, você lê todas as páginas, todas as 222 páginas de Ryu, extremamente envolvido na história. E quando acaba você fala, cadê o resto? Eu quero ler o restante. E isso é algo extremamente incrível que o Inoue faz. Poucos autores fazem isso, tá? Keitaro Miura faz muito bem isso. Makoto Yukimura também faz muito bem isso. Inoue, Naoki Urasawa, são poucos autores que te fazem uma história que quando você pega, você só termina quando acaba. Você não se cansa durante a leitura, você fica entretido. E cara, eu vou falar uma coisa pra você. Os problemas apresentados em Ryu são tão mundanos, de aspas enormes, né? São coisas tão cotidianas, tão normais, assim, que acontecem realmente. Ele não extrapola pro lado do sobrenatural, do lado do poder. Não, tudo que acontece é dentro da normalidade, dentro da realidade, das possibilidades do ser humano. Mas mesmo assim, é absurdamente bom. É absurdamente bem feito. Eu sou um grande fã de Slamdunk, gosto muito da obra. Gosto muito de Vagabond, muito de Vagabond. É uma das obras favoritas, uma das obras da minha vida. Não dá pra ver, mas ela tá toda aqui, minha coleção de Vagabond. São obras que eu gosto muito, mas ler Ryu, ele me juntou o que tem de bom dos dois lados e me colocou em uma imersão, em uma história, em personagens que pra mim eles existem de tão bem feitos e reais que eles são. O Inoue, ele é um grande fã de basquete, então a paixão que ele tem pelo esporte, você vê em cada citação, em cada momento, em cada citação de atleta, né? Ele cita alguns atletas, eles falam de Iverson, eles falam de Kobe Bryant, eles falam, acho que de Tim Duncan também, deixa eu ver aqui que outros atletas eles falam. Falam de Vince Carter, falam de Shaquille O'Neal, falam do Jordan, eles falam de alguns, Jason Kidd, eles falam de alguns atletas, e tudo isso com uma paixão que você percebe no personagem, e você fala, não, isso aqui é o Inoue falando. Essa paixão é do Inoue, ele é apaixonado desse jeito com o esporte. E isso faz Ryu ser absurdamente sensacional. Falando um pouquinho das qualidades físicas do mangá, dos detalhes da edição brasileira, né? Como eu já mostrei, essa é a capa de Ryu, tá? A capa do volume número 1 de Ryu, tá? Se eu abrir aqui o mangá, eu tenho este detalhe aqui de um lado e este do outro, certo? Deixa eu melhor aqui, quadrado. Entrando nas primeiras páginas, nós temos o índice aqui, certo? Temos um mini pôster de abertura do capítulo aqui, muito. É isso que eu falo da arte do Inoue. Olha essa arte.
Olha só os detalhes disso daqui, cara. Olha a qualidade, olha o quão factível e real são os personagens do Inoue. E abrindo aqui o mangá, a gente tem uma primeira página, mais um encochê, né? E o início do mangá propriamente dito. Deixa eu mostrar mais um detalhezinho de uma página aqui pra vocês. Aqui, mais uma página pra vocês verem. Tem mais de perto aqui, ó. Opa! Então, detalhes internos do mangá, tá? Eu vindo para a contracapa, nós temos esta arte na contracapa, tá? Com todos os detalhes de Ryu. Se eu for para a lombada do mangá, nós temos este detalhe, que aí eu tenho uma reclamação para fazer, porque eu achei essa lombada muito feia. Essa lombada, como ela continua com a arte da capa, vocês vão perceber provavelmente que a cada volume lançado ela vai ter umas invasões de arte e tudo mais aqui que vão cobrir as letras. Não gostei muito. Se fosse toda branca talvez seria até melhor do que do jeito que ela tá aqui. Ou com algum desenho, algum personagem aqui no canto, né? O Slandunk, por exemplo, tem os personagens aqui embaixo que ficam. Ficaria mais interessante, não sei. E Ryu, além disso, vem com este marcador. Tem esta arte. E esta arte. Cara, a qualidade física do mangá, excelente. É padrão Slandunk, padrão Vagabond, zero reclamações. Se você tem um desses dois mangás, é igual. É igual. Só não tem orelha, que nem tem Vagabond, mas é idêntica a qualidade física do mangá, tá? Qualidade da história, absurdo, como eu já disse. É uma história absurdamente boa. Vou repetir o que eu falei lá atrás. Todo bom colecionador de mangá, todo colecionador que se preze, o cara que realmente gosta de boas histórias, tem que ter Ryu na coleção. É indispensável. Eu falo isso pra vocês na segurança. É uma obra indispensável. Você precisa conhecer Ryu. Nem que seja o primeiro volume. Nem que seja pra você olhar, entender todos os méritos, mas falar, não é pra mim. Mas conheça Ryu. Porque vale muito a pena. Muito a pena mesmo. É o puro suco de Takahiko Inoue. É a junção de dois universos dele em uma história, com adições, com coisas novas e uma narrativa absurdamente bem feita. Ryu, mangá da Panini, mangá sendo publicado aqui no Brasil. Como eu falei, o problema dele, outro problema de Ryu, ele está em publicação ainda. Só que não está em publicação com mangás e capítulos saindo semanalmente, não. Ele está num hiato do Inoue, o mesmo hiato que Vagabond passa. Ele está há muitos períodos aí, muitas semanas, meses, sem lançar capítulo novo. Então, é uma obra que vai chegar em algum momento quando encostar e você vai ficar à mercê. A história não vai ter acabado, mas ela também não vai ter uma previsão de fim. Isso é problemático, eu não gosto disso. Respeito, né, os mangakas, as dificuldades, mas é algo que me incomoda e pode te incomodar em Ryu também. Mas esse incômodo não é o suficiente para fazer eu parar de ler, te garanto, tá? Te garanto com toda certeza, na tranquilidade. Agora você que me diz, te convenci? Te fiz ficar interessado por Ryu? Comenta aí embaixo, comenta o que você achou da história, o que você achou desse vídeo, se você já pretendia pegar, já pegou, quer pegar, se você já leu, qual a sua opinião. Quero ver o que você tem pra dizer dessa obra, que eu particularmente coloquei no hall das principais obras que eu já li na minha vida. Um volume foi suficiente para me fazer ficar extremamente entretido, envolvido e apaixonado por Ryu, mangá muito incrível. Ele tem algumas coisas na história de dramas e tudo mais que você tem que descobrir por conta própria, tá? Não vou falar aqui, mas você tem que descobrir por conta própria. Você tem que ler e entender todo o drama, todo o sofrimento dos personagens, porque isso vai acrescentar demais na experiência de leitura sua. Isso acrescentou demais na minha, vai acrescentar na sua e você tem que ler pra conhecer, tá? E já aproveitando, já que você chegou aqui até no final do vídeo, se inscreve no canal, cara. Se você tá assistindo esse vídeo no Moshiroi e não tá inscrito aqui ainda, faz esse esforcinho, vai lá, se inscreve no Moshiroi, isso ajuda demais mesmo. Vamos crescer essa comunidade, vamos chegar em 5 mil logo. A gente tá patinando aqui, vamos chegar nos 5 mil inscritos. Deixa seu like também aqui no canal, deixa seu like nesse vídeo, comenta aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com seus amigos, manda lá pra um grupo lá de pessoal que tá curioso pra saber sobre o Ryu. Manda pra Panini, fala Panini, ó, tem um vídeo legal aqui do Moshiroi falando sobre o Ryu, e aí, o que vai rolar de vocês? Quero saber. Comenta aí embaixo, eu quero muito saber a opinião de vocês, quero muito que vocês compartilhem, que vocês tenham gostado. Principal, quero saber se vocês gostaram desse vídeo, porque eu fiz com muito amor e carinho pra vocês, espero que vocês tenham realmente curtido e que eu tenha conseguido, tal qual eu fiz com o Spy Family, evangelizar vocês pra palavra de Ryu. Beleza, pessoal?
Muitíssimo obrigado, continue acompanhando o Moshiroi. Valeu, falou, até a próxima.